Bom, pessoal, vamos lá? Tá começando essa aula aqui com vocês, tá? Vou estar falando um pouco do nosso refino, tá? Vou estar refinando com vocês aqueles range que eu marquei com vocês nas aulas anteriores, tá? Só que para mim poder chegar no ponto de refinamento, eu tenho que passar essa teoria para vocês, tá? Até para vocês poderem entender um pouco melhor. Esse cenário de refinamento, galera, é mais para quem marca o seu range, quer refinar aquele range, trabalha com estoque um pouco menor e trabalha com um modelo de execução, tá? Agora, para quem trabalha no toque, só o nosso cenário de range de 15 minutos já é o suficiente, tá? Para você que opera toque. Agora, se você quer mudar esse conceito, entrar um pouco mais, modelo de execução, entender mais sobre esse cenário, aí eu te indico você vir aqui assistir essa aula comigo, tá? Assistir essa teoria, para depois a gente passar para o cenário de refinamento, tá? Então, eu vou passar a teoria base para vocês primeiro, depois a gente pula para o gráfico, para estar mostrando um pouco mais para você o refinamento que eu estou passando aqui com vocês, tá? Vamos lá. Fiz esse desenho aqui para vocês, esse cenário todo aqui, para ficar mais fácil essa aula, mais dinâmica, mais didática, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Vou estar comentando com vocês também um pouco de imbalance, tá? Que é crucial para nossa POI e para a gente poder estar validando ela, tá? Aqui tem um cenário de engolfo, como vocês podem ver, tá? Cenáriozinho de engolfo, básico, bem tranquilo. O nosso engolfo, ele basicamente é a nossa order block, tá, pessoal? Então não muda. O nosso engolfo, ele é order block. Só muda os nomes em si, tá? Mas é a mesma coisa. Se tornará válido para nós quando houver um imbalance ou um forte impulso ou um afastamento muito rápido da nossa POI, gerando assim a nossa ineficiência no preço, tá? Quando vem, ó, candle de baixa, vocês podem estar vendo aqui, tá bem claro. Logo em seguida, candle de alta rompendo o anterior, deixando essa ineficiência no preço, tá? Isso indica que o preço ele vai retornar para estar fechando esses contratos que ficaram abertos aqui, tá? Então, o preço ele tem que retornar para estar fazendo esse fechamento. E logo em seguida, aqui, dá a nossa reação de compra, tá? Para poder tocar para cima, tá? Então, primeiro, o preço ele vem, dá a sua reação de compra, mostrando força o suficiente, que aqui é comprador. Logo em seguida, a gente espera ele retornar na nossa POI para estar dando a reação para cima, tá? Ou para alta. O exemplo da direita é a mesma coisa, tá, galera? Só que eu desenhei aqui um cenário de baixa, para vocês poderem entender melhor. Só que basicamente é isso. O que fortifica a nossa POI é o nosso imbalance, tá? A nossa impulsão. Mais impulsão expressiva ele tiver, isso indica que essa POI ela tem uma força suficiente para quando o preço retornar aqui, ela dá certa reação, tá? Isso eu vou mostrar com vocês no gráfico, para vocês verem que realmente isso é o que funciona, tá? Agora, o nosso sell to buy, que é nada mais nada menos que a venda antes da compra, tá? E aqui o cenário ele vem de alta, como vocês podem estar vendo, vem de alta, venda e depois compra, tá? Vendedor tenta entrar no controle, não consegue, comprador já logo em seguida assume. Se tornará válido para nós quando houver um forte impulso de alta e em seguida um recuo vendedor. Logo após isso, ele segue o movimento real, gerando ineficiência do preço, fazendo que o preço retorne para fechar esses contratos que ficaram abertos e em seguida seguir o seu movimento, tá? Quando você tem um forte impulso expressivo, ele vai retornar novamente para estar fazendo aquela correção
e assim dar a nossa reação que nós precisamos, tá? Então, basicamente é isso, não muda a mesma coisa que eu te falei para vocês no exemplo de cima, é o exemplo de baixo, tá? Só que é o nosso sell to buy. Aqui na direita é o nosso buy to sell, tá? Que é a compra antes da venda, tá? Eu vou chegar lá com vocês. Vou estar falando um pouquinho da Week, tá, galera? É um cenário bem rápido. Ó, a Week é o mesmo cenário, vocês podem estar vendo aqui, é o cenário de baixa. Logo em seguida, um recuo mostrando força suficiente compradora, tá? A Week nada mais é que o pavio, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, é esse carinha. Ele se tornará válido para nós quando houver um forte impulso do preço vendedor, tá? O preço está caindo, forte impulso, e ele recua rapidamente, deixando um rastro de pavio, indicando força compradora e deixando ineficiência no preço para o fechamento de contratos futuros e assim fortificando a nossa POI, tá? Mesmo cenário, galera. Como vocês podem ver, ele houve um forte impulso comprador, deixando os contratos em aberto, que é o nosso famoso imbalance. O preço automaticamente tende a voltar, tá? Para fazer a correção dessa ineficiência que ficou em aberto, aí assim chegar na nossa wiki e dar a nossa reação que nós queremos, tá? Então é basicamente a mesma coisa, tá? Bem simples, até para vocês não se perderem, tá? Nosso cenário de venda, como vocês podem ver, aqui está claro que é um candle comprador, logo em seguida o vendedor toma o controle dos compradores, tá? Engolfa aqui o order block, mesma coisa, se tornará válido para nós quando houver um imbalance, um forte impulso ou um afastamento muito rápido da nossa POI, gerando ineficiência do preço, fazendo que o preço retorne para fechar esses contratos que ficaram abertos. E logo em seguida, seguir o seu movimento de queda, tá, galera? Então, basicamente aqui, ó, embala-se, tá? Houve uma força muito expressiva. Logo em seguida, o preço tende a voltar, tá? Para fazer a correção, fazer o fechamento desses contratos que ficarem abertos e logo em seguida seguir o seu movimento real, tá? Nosso buy to sell é a mesma coisa, tá? Que é a venda, depois a compra, que é a venda, compra antes da venda, perdão, tá? E depois, logo em seguida, o preço cai novamente, tá? Se tornará válido para nós quando houver um forte impulso de baixa e em seguida um recuo comprador. Logo após isso, ele segue o movimento real, gerando a ineficiência do preço, fazendo que o preço retorne para fechar esses contratos que ficarem abertos e em seguida seguir o seu movimento, tá? Aqui, como vocês podem ver, candle de baixa, comprador tenta entrar no controle, não consegue, vendedor já logo mostra a sua força expressiva, tá, galera? Deixando o imbalance para nós, tá? E aqui o preço tende a retornar, fazer o fechamento desses contratos que ficaram em abertos e assim seguir o seu movimento de queda, tá? Então marquem isso que eu estou falando para vocês, se vocês quiserem. Essa imagem vai estar disponível para vocês aí. Tira um print, tá? Até para vocês não esquecerem. E depois eu vou estar passando no gráfico com vocês para vocês verem que tudo que eu falei para vocês é o que realmente acontece, tá? Aqui é a nossa wick, tá? Que é o pavio. Ele se torna válido para nós quando houver um forte impulso do preço comprador e recua rapidamente deixando um rastro, que é um pavio, indicando força vendedora. E em seguida, deixando ineficiência no preço para o fechamento de contratos futuros e assim fortificando a nossa POI, tá, galera? Então a mesma coisa que eu falei para vocês num cenário de compra é a mesma coisa que vocês vão utilizar num cenário de venda, tá?
comprador aqui claramente, como vocês podem ver. Chega em uma região, o preço dá a sua reação, ele recua novamente e logo em seguida, vendedor entra no controle com uma força expressiva, tá? O preço tende a retornar para estar fazendo o fechamento, tá? Desse carinha aqui, ó, fechamento dos contratos em abertos, que gerou essa ineficiência no preço, tá? E aqui dá a reação para nós, para a gente estar pegando as nossas operações, tá? Então é um cenário bem simples, teoria bem didática para vocês. Espero que vocês aproveitem essa aula ao máximo, tá? Façam anotações de vocês e façam os backtests também, para vocês verem que os cenários assim, eles funcionam, tá? Na próxima aula eu vou estar entrando com vocês mais no gráfico, para vocês verem que realmente isso dá reação, tá? O preço retorna, ele tende a fazer o fechamento desses contratos em aberto, tá? E aí sim dá a nossa reação para nós. Tá bom, galera? Espero que vocês aproveitem o conteúdo, esse curso completo, tá? Aproveitem ao máximo, façam os estudos de vocês, façam os backtests, tá? E é isso, espero vocês na próxima aula. Valeu!